Opa! Mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem maravilhosa de Deus para você. Que os anjos de Deus estejam aí com você e a graça do Senhor Jesus fortalecendo a sua vida, a sua fé. Hoje eu quero falar sobre a maldade. A maldade está se estendendo na terra de tal maneira que Deus vai dar um basta. Deus vai tirar a proteção dos anjos. E quando isso ocorrer, a terra vai virar uma carnificina. Hoje, Deus está dando oportunidades para todos tomarem uma decisão, examinar sua palavra, estudar e tomar sua decisão. Porque tudo tem seu tempo. E um dia Deus vai fechar a porta da graça, quando Ele encerrar o juízo. Então, cada um de nós devemos aproveitar o tempo de graça que estamos vivendo hoje. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24, verso 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, o pecado está se alastrando a cada vez mais na terra. E isso vai prejudicando o mundo espiritual aqui na terra, está ficando defasado. As pessoas não estão mais dando crédito à Bíblia, à palavra de Deus, por causa da falsidade, da iniquidade, do pecado. Mas só que existe a verdade. Existe a palavra de Deus. Existe a doutrina correta. Mas nenhuma igreja na face da terra, escuta isso, nenhuma igreja na face da terra está pregando a Bíblia 100%. De todas as igrejas existe o remanescente. E Deus vai salvar o remanescente de cada igreja que ama a Deus e que guarda os mandamentos do Senhor. E Deus vai tirar a proteção dos anjos. Olha o que está escrito no livro Primeiros Escritos, página 125, que diz assim: os anjos cessam seu vigilante cuidado sobre nós, e somos deixados aos açoites do inimigo, deixados a ser entenebrecidos e debilitados por ele e pelo poder dos seus anjos maus. E a luz ao nosso redor fica contaminada com as trevas. Pessoal, estão escolhendo a iniquidade, estão escolhendo o pecado. E Deus ainda está dando aí o Espírito Santo e os anjos para resfriar a mente de todos e colocando os anjos ali para proteger toda a humanidade. Apesar que tem muitas atrocidades acontecendo no mundo, mas os anjos de Deus estão aí, resfriando, segurando, tá? Porque ainda não chegou o tempo dele tirar, mas ele vai tirar os anjos, vai tirar a proteção. E quando isso acontecer, o mundo vai virar uma carnificina. E falar sobre anjos, olha o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. São esses anjos maus que dominam o planeta Terra e a mente de muitas pessoas. Só que Deus ainda está colocando seus anjos para segurar. Só que um dia Deus vai tirar os anjos de Deus. E quando Deus tirar os seus anjos, a terra vai virar uma bagunça. Olha o que está escrito aqui no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Por isso... Não, deixa eu ler de novo. Pois não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Esses anjos maus são os anjos de Satanás. É eles que estão trabalhando na mente das pessoas para levar à ruína, à iniquidade, ao pecado. E ele também trabalha na vida de todas as pessoas para levar as pessoas para a iniquidade e para o pecado. Eu tive uma experiência, há uns 3 anos atrás, quando esses anjos maus dominaram a minha mente. Isso acontece, está aqui no livro de Efésios 6,12. Deixando claramente, pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Não é contra seres humanos que nós estamos lutando, não. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não. É contra esses anjos caídos que guerreiam pela nossa mente. Ele quer ter o controle da nossa mente. Então, quando eles ganham o controle da nossa mente, ele faz um estrago tremendo. Ele quer acabar com a pessoa. Mas só que a Bíblia deixa um recado muito claro no livro de Provérbios,
capítulo 24, verso 16. Capítulo 24, verso 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão destruídos pela calamidade. Olha que interessante. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. O justo pode ser atacado por esses anjos caídos. Isso acontece sim. No momento que você está enfraquecido, vulnerável, ele cria situações de confusão, a pessoa está meio chateada, meio perturbada com alguma coisa, aí ele fica vulnerável, é aí que ele entra. Não estou inventando nada, é o que a Bíblia está dizendo. Então, quando a gente tem um conhecimento espiritual, a gente vai amadurecendo, nós vamos aprendendo que a nossa luta não é contra os seres humanos, é contra esses seres celestiais que estão atuando na mente das pessoas, levando à ruína, levando à iniquidade, levando ao afastamento da palavra de Deus, levando à incredulidade, para o pecado e para a morte. Esse é o trabalho deles. Agora, o justo pode cair 7 vezes ou mais, mas se levantará. Não se dá como vencido, porque temos o Espírito Santo e temos a natureza caída e somos pecadores e temos tendência pecaminosa, mas não fica prostrado lá, se levanta, porque tem o Espírito Santo e tem Deus. Agora, o perverso que gosta do pecado cai e fica lá gostando. Aí sim, esse vai ser destruído. É isso que Deus está dizendo aqui. 7 vezes cairá o justo, mas se levantará, porque tem o Espírito Santo. Não se dá como vencido. Então os anjos ficam procurando uma brecha dos anjos caídos para derrotar os servos de Deus vivos. E olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. No livro Testemunho para a Igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 141. A maldade dos habitantes do mundo já quase chegou à medida da sua iniquidade. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela, segundo a sua vontade. Testemunho para a Igreja está falando algo muito sério aqui. A maldade dos habitantes do mundo já chegou, já quase encheu a medida de sua iniquidade. Quase. Vai chegar um ponto que Deus vai entregar nas mãos dos anjos lá caídos as pessoas. A terra já quase chegou ao ponto em que Deus há de permitir ao destruidor operar nela, segundo a sua vontade. Quem é o destruidor? Satanás. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que Deus vai dar essa permissão? Porque o sonho de Satanás é destruir a terra, é acabar com tudo. É aí que entra as 7 trombetas para o passado, ou para o futuro. As trombetas é logo depois do fechamento da porta da graça. Isso vai acontecer depois que fechar a porta da graça. Aí esses anjos maus vão tomar conta do planeta. Está escrito aonde? Primeiros Escritos, página 279. Ali é o encerramento da mensagem do terceiro anjo. E logo depois que Jesus fechar a porta da graça, ele vai dizer em Apocalipse 22, 11. Continue o imundo na prática da imundícia e o santo continue o quê? A se santificar. Então, Deus vai tirar a proteção dos anjos, de toda a humanidade aí, menos do seu povo. Porque o Espírito Santo vai deixar de interceder lá entre os ímpios, mas vai ficar com o seu povo na terra. Só com o povo de Deus. Então, essas pragas, essas coisas ruins que está para acontecer, o povo de Deus tem uma proteção. Então, no livro de Jó 1,10, Deus criou uma proteção para o povo de Deus. Para aqueles que obedecem a sua palavra, aquele que estuda a sua palavra, aquele que entende a palavra do Senhor, que procura praticar. Tá? Então, Deus está mostrando as verdades. E o pessoal não quer aceitar. Olha o que está escrito aqui. Será travada a batalha do Armagedon. Armagedon é passado ou é futuro? Armagedon é futuro. É para frente. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dominado. Né? Precisamos dormindo. E nesse dia, nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas como nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Agora presta atenção nisso aqui. Solenes acontecimentos ainda, falando de futuro. Solenes acontecimentos
ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. O que é que o Espírito de Deus está falando aqui? O Espírito de profecia. Soará uma trombeta após a outra. Armagedon. Isso é futuro. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Isso é futuro. Onde é que está escrito isso? Mensagens Escolhidas. Volume 3, página 426. Claro, quem crê na Bíblia e no Espírito de Profecia acredita na mensagem. Quem não crê, porque os céticos não crêem nem na Bíblia e nem no Espírito de Profecia. Aí fica seguindo ensinamento de corporações por aí afora. Seus enganos, dos seus pastores. Né? Porque a verdade nós temos que seguir a Isaías. Está falando lá Isaías 8? Isaías 8, verso 20, alguma coisa assim que fala. A lei e os testemunhos. Né? Se não andarem juntos, não verão a alva. Então, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Está falando o quê? Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Isso é futuro, irmão. Como é que ensina aí que é passado? Isso é enganar o povo. É distorcer a palavra. E ir para o inferno. É isso que os falsos pastores fazem. Não prega a verdade. Não ensina a verdade. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 968. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fomes, epidemias, espada, nação contra nação, né? O mundo inteiro em confusão. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 968. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi o quê? Fomes, epidemias, espadas, nação, levantando contra nação, o mundo inteiro em confusão. Quando é que ocorre isso aqui? Hein? Quando os 4 anjos, que está lá em Apocalipse 7, estão retendo os ventos, para que o povo de Deus seja selado. Depois que o povo de Deus for selado, Deus vai encerrar o juízo investigativo. Os 4 anjos é tirado da terra, essa proteção é tirada. Entra agora os anjos do mal, depois que Deus fechar a porta da graça. Aí acontece no mundo uma Babilônia. Aí vem agora o período das trombetas. As trombetas querem falar isso, irmão. A destruição na terra total. E os anjos de Satanás vai tomar conta. Que é o sonho de Satanás é acabar com tudo. Mas Deus só permitiu a terça parte. Por isso que ele é conhecido como o anjo da terça parte. A primeira trombeta de Apocalipse 8, verso 7. Ali é a primeira trombeta. Até a 6ª trombeta vai acontecer uma destruição total aí na terra. Mas Deus só vai permitir a terça parte. Só a terça parte. Porque a 7ª trombeta é a volta de Jesus. É um acontecimento diferente. Claro, os que vão ficar aqui vão ser destruídos para sempre. Né? E vai subir aquele que obedece à palavra de Deus. Deixa eu dizer aqui uma coisa que está aqui escrito. Apocalipse 22, 18, 19 fala para nós não tirar e nem acrescentar a palavra de Deus. Mas sabe o que é que está acontecendo? Criaram aí, os pastores estão criando novas Bíblias, a Bíblia deles mesmos, dando a sua própria interpretação. Eles criam a sua própria Bíblia e desfazem a palavra de Deus colocando a sua Bíblia. A Bíblia Andrews é uma Bíblia criada pelos teólogos. E esses teólogos colocam a sua interpretação. E esses teólogos exigem que todos sigam a sua orientação, os seus ensinos. Se você não seguir as orientações dos teólogos da Bíblia Andrews, você não pode participar, não pode estar nessa igreja. Olha que coisa satânica, visivelmente uma coisa satânica, é obrigatório você seguir os seus ensinamentos. Se você não seguir os seus ensinamentos, você é fatalmente jogado fora. Isso é uma ordem da igreja mundial e passa para todas as igrejas. Olha o que está escrito aqui. Não estão aceitando a interpretação da Bíblia. Os teólogos modernos, desde 1840, como John Pauline, Lavondelli, Rick Stefanovic, teólogos da Andrews, eles não acreditam mais nessa interpretação,
como sendo históricas. As trombetas, esses teólogos modernos da Bíblia Andrews, eles não aceitam mais as trombetas como históricas. Veja só, como que aplicando para Ararico, a primeira trombeta, a segunda trombeta para Zezirico, a terceira trombeta para Átila, a quarta trombeta para Odoacro e a quinta e a sexta trombeta para Maomé. Estes teólogos modernos, desde 1840 para frente, eles não aceitam as trombetas como históricas. Aqui está se falando dos teólogos da Bíblia Andrews. Eles não aceitam essa interpretação de Ararico, Zezirico, Átila, Maomé. Não aceitam não. Isso aí é uma filosofia lá de Josias Litt. Então, eles não querem essa interpretação, mas não mudaram agora. Agora mudaram. Oficialmente, não existe uma interpretação oficial, né? Oficialmente, não existe uma interpretação oficial. Existe polêmicas, existe confusão na forma como eles estão interpretando as trombetas. Por quê? Porque não existe um consenso. Porque está errado. Porque não aceitam a interpretação da própria Bíblia. Inclusive os teólogos da Bíblia Andrews, principalmente. Eles criaram a própria Bíblia. E a Casa Publicadora Brasileira está lá enchendo um bolso de dinheiro. A Bíblia Andrews, aquele comentário de interpretação da Bíblia. Agora só que eles estão desfazendo da Bíblia. Olha o que eles falam aqui. Olha o que eles falam. Apocalipse 8, verso 7. Vê o comentário ali sobre a primeira trombeta. Na Bíblia Andrews se aplica à destruição de Jerusalém. A primeira trombeta está falando da destruição de Jerusalém. Não é nada disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando 1/3 de cada coisa na terra, das árvores e tal, serão destruídos. A Bíblia está falando isso. Mas na Bíblia Andrews está falando que é a destruição de Jerusalém. Brincadeira isso. A segunda trombeta, Andrews, né, da Bíblia Andrews, se aplica à queda do Império Romano no ano 476, no 5º século. Lá no 5º século, estão botando tudo para o passado. A terceira trombeta, na Bíblia Andrews, se aplica à apostasia cristã da Idade Média. Não tem nada a ver com a interpretação de Josias Litt. Mas quem está certo? Josias Litt fala que lá as trombetas, Zezirico, Ararico, Maomé, Átila, né? Eles estão dizendo que é outra coisa agora. Agora eles estão ensinando outra coisa. Nenhuma posição, nem a outra estão certas. Por quê? Ambas estão fora do contexto da Bíblia. A Bíblia coloca as trombetas não para o passado. A Bíblia coloca as trombetas após o fechamento da porta da graça. Exatamente como está escrito na Bíblia. Virou, irmão, brincadeira. Virou brincadeira. Estão distorcendo a palavra de Deus. Eles anularam o capítulo 8 de Apocalipse e o capítulo 9 para colocar a sua própria interpretação na Bíblia que eles criaram, na própria Bíblia deles. A Bíblia Andrews é a Bíblia deles. Aí os cristãos, os adventistas, boca aberta, que não estudam nada, tudo que vem de lá para cá, abraça, aí estão seguindo caminho de morte, ensinamentos errados, e não aceitam a verdade, porque estão com a mente cauterizada para o mal, para o pecado, para a iniquidade. A mente está entorpecida, não aceita a verdade. É aqui que Deus está mostrando, Bíblia e espírito de profecia. Será travada a batalha do Armagedon, e nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo o azeite em nossas vasilhas, como com nossas lâmpadas, né? O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Deus está dizendo aqui que as trombetas ocorrerão depois do fechamento da porta da graça, no período do Armagedon, que isso é futuro.
Aí na Bíblia Andrews, os teólogos lá estão ensinando que é lá para o passado, desfazendo da Bíblia. Claro, eles criaram a Bíblia deles, né? Eles têm que valorizar a Bíblia deles. Quer dizer, desfazendo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Vocês sabiam disso? Claro que não. Vocês estão pesquisando? Vocês vão atrás dos assuntos? Não. E quando vem para vocês ainda, vocês não aceitam. Deus vai julgar todas as pessoas. E aqueles que não obedecem à Palavra de Deus vai ficar de fora. Vão ficar de fora porque são pecados voluntários. São pecados conscientes, que querem pecar mesmo. Não aceitam a verdade. Aí, estão fazendo brincadeira com a Palavra de Deus. Recentemente teve agora a Santa Ceia. Me julgaram e me condenaram. Porque eu estou pregando a verdade. Eu digo, me dê um laudo do que eu estou pregando errado aí. Não me deram. Porque eles sabem que estão errados. Aí fizeram agora a Santa Ceia para unir o corpo de Cristo. Mas antes de unir o corpo de Cristo, tem que pedir perdão uns aos outros. Eu fui julgado, condenado, e ninguém me procurou para pedir perdão e nem restituir o que eles fizeram comigo. Isso aí é acumular pecado. Isso é brincar com a palavra de Deus. Aí aparece um líder, metido ali um fanfarrão, mostrando santidade, mas atropelando a verdade, atropelando a palavra de Deus. E está tudo certo. Quer dizer, nos olhos de Deus, isso é uma papagaiada que estão fazendo com a palavra de Deus. Estão brincando. O líder está brincando de ser líder. Está brincando porque eu quero ser o líder, tenho que fazer do meu jeito, da minha vontade, como eu quero. Não como Deus ensina. Está sendo assim. A igreja está assim. Se as pessoas não examinar a palavra como Deus está dizendo, não fazer a vontade de Deus, vão ficar de fora. Vão ficar de fora. É Isaías, quanto, meu Deus, não estou lembrando agora. Acho que é Isaías 8, verso 20, que fala da lei e do testemunho. A lei e o testemunho, se não andarem juntas, não verão a alva, não verão Jesus. Então, irmão, a gente tem que andar dentro da palavra. Qual é a condição de Laodiceia? A condição de Laodiceia é um evangelho que Cristo fica de fora. Quando anulamos a palavra de Deus, anulamos Cristo. Quando a gente fala, qual é a condição de Laodiceia? Nós temos a verdade, temos um arsenal de conhecimento da palavra de Deus. Sim, mas qual é a condição de Laodiceia? Pratica essa verdade? Não. A condição é miserável, cego, pobre e nu. Não vive a palavra de Deus. A condição de Laodiceia não está falando do povo que está lá fora, não. É o povo de Laodiceia. O povo de Laodiceia é o povo de Deus, que se diz o povo de Deus. É o povo que está dentro da igreja. Laodiceia é a igreja, é o povo de Deus. Qual é a condição desse povo? Miserável, cego, pobre e nu. Por quê? Porque eles pregam o evangelho que Cristo fica de fora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele quer entrar. Ele quer participar do evangelho. Mas eles estão excluindo o evangelho. Estão colocando a sua filosofia. Estão criando a sua própria Bíblia. Estão anulando a palavra de Deus. Estão esquecendo o espírito de profecia. A iniquidade e o pecado estão aumentando cada vez mais. E vai chegar um ponto que Deus vai dar um basta. Aqueles que são sinceros, que obedecem à palavra de Deus, será salvo. E os demais que não aceitam a palavra de Deus serão julgados e excluídos. Cada um faça a sua escolha. Pai eterno, santo e poderoso, exaltado e glorificado seja o teu nome. A tua palavra diz que o mundo cada vez mais está passando aí, a iniquidade vai aumentando. E estão distorcendo a tua palavra, estão enganando o povo. Na face da terra não existe nenhuma igreja que prega a verdade 100%. Existe a igreja que tem toda a verdade completa. Toda a verdade, Bíblia, Espírito e Profecia. Mas estão distorcendo, estão criando a própria Bíblia. A Bíblia é Andrews. Os teólogos aí estão distorcendo. Estão colocando a sua filosofia. E aqueles que não aceitam pregar os ensinamentos deles, eles colocam para fora. Eles estão julgando e condenando. Olha que ponto chegou a maldade, a iniquidade. E os boca abertas que estão dentro da igreja. Infelizmente, os boca abertas. Porque não estão estudando. Aceita tudo. E está tudo bonitinho, engraçadinho. Mas estão tudo enganados. Estão enganados porque querem ser enganados. Porque não estão pesquisando. Não estão buscando. E o Senhor disse, meu povo perece por não examinar as Escrituras, por falta de conhecimento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados e desperte eles a se arrependerem e praticar a tua palavra. E todos eles que estão brincando com a tua palavra, brincando de ser líder, né, cometendo iniquidade, fazendo santa ceia, botando o irmão para fora, né, não restituindo o irmão, julgando e participando de santa ceia, acumulando mais pecado ainda. Acumulando mais pecado ainda. Infelizmente, é isso que está acontecendo. A condição de Laodiceia é essa, Senhor. O evangelho é pregado, mas Cristo fica de fora. Quando renunciamos à palavra de Deus, excluímos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a base do caráter de Cristo. Quando renunciamos à palavra de Deus, renunciamos a Cristo. Por isso que
o caráter da igreja de Laodiceia é um evangelho que Cristo fica de fora. Cristo não está nesse evangelho. Cristo não está nesse. Eles estão excluindo o evangelho. É Cristo do evangelho. Está pregando o evangelho, está pregando, mas Cristo está de fora. Esta é a condição de Laodiceia. Quando fala Laodiceia, é o povo de Deus, não é o povo que está lá fora, não, é o povo de dentro. Está pregando o evangelho que Cristo fica de fora, infelizmente. Estão anulando a palavra de Deus. No livro de Mateus 23, verso 13, a Bíblia diz que esses líderes nem entram no reino do céu e nem deixam entrar aqueles que querem entrar no reino do céu. Vão pagar um preço altíssimo por estar mentindo, por estar fazendo um comércio com a palavra de Deus. Vão pagar um preço altíssimo, todos os desobedientes, todos aqueles que não estão praticando a tua palavra. O Senhor está dando chance e oportunidade, e um dia o Senhor vai tirar os anjos que estão nos protegendo. Esses anjos que estão nos protegendo, um dia o Senhor vai tirar essa proteção daqueles que não obedecem a tua palavra, os teus ensinos. Infelizmente, vai acontecer porque está escrito. Perdoa todos os nossos pecados, nos desperta para viver ainda que ainda há tempo e ainda há oportunidade. Toma conta da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus. Amém.